Bem, deputado, primeiramente agradecer o senhor por ter aceito o nosso convite, aceitar falar conosco. Muito obrigado. Parabéns pela eleição. Agora vai tomar posse na quarta-feira. E, deputado, vamos começar a falar sobre seu primeiro projeto, né, que é a PEC, que o senhor protocolou na última sexta-feira, sobre a porte de armas ser incluído como artigo fundamental na Constituição. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse projeto e a importância dele para você. Alexandre, essa PEC ela tem uma história, né? Eu fiz um curso com o FBI aqui no Brasil, pela Polícia Civil de São Paulo, e depois eu tive a oportunidade de, nos Estados Unidos, visitar, né, os agentes do FBI que ministraram o curso, e eles trabalham em Washington. Em Washington, visitei o Museu da Constituição Americana, e a partir dali eu comecei a entender que o nosso estudo do direito constitucional, ele é um estudo que começa no momento errado da história, né? A Constituição Americana ela é um marco muito importante do ponto de vista jurídico, porque ela te dá uma visão do que é um povo fundando uma nação consciente de que o Estado é um grande risco, que ele tem que ser controlado, limitado, e que o poder verdadeiro, as liberdades e os direitos têm que estar presentes na Constituição para proteger o cidadão. Então, eu sempre tive a segunda emenda da Constituição Americana, que diz que o direito de portar e possuir armas de fogo não será infringido. Olha que texto poderoso, né? Quer dizer, ele diz, olha, você tem o direito e esse direito não será infringido. É totalmente diferente de você dizer, você tem o direito, ponto. Né? Então, a Constituição Americana tem esse texto muito forte, que eu sempre admirei muito, e quando eu comecei a ministrar cursos de tiro, né, ali por volta de 2016, 2017, eu percebi que a legislação brasileira ela tinha diversas falhas técnicas. Né? Ela não previa, você tinha na Constituição o direito à vida, mas você não tinha uma garantia desse direito, que é totalmente anômalo dentro do sistema constitucional. Veja, todo direito tem uma garantia, Alexandre. Todo. Não existe um direito sem que exista em conjunto uma garantia daquele direito, com exceção do direito à vida. Né? A gente lê a Constituição, está ali, o direito à vida, mas cadê a garantia dele? Né? Como que você protege a vida? Não está presente. Com o governo do presidente Bolsonaro, a gente viu a gente vivenciou uma mudança na cultura e na legislação de armas. Mas essa mudança foi executada via decreto. Então, o presidente da República tem poder regulamentar, administrativo, é um poder administrativo, do direito administrativo, o poder de regulamentar a lei. A lei é o Estatuto do Desarmamento, a 10.826, e temos ali o poder do presidente via decreto esmiuçar o que está escrito no Estatuto do Desarmamento. E ele utilizou esse poder regulamentar justamente para criar uma liberdade maior de acesso à arma de fogo. E pairava o tempo todo, né, a sensação de que todos aqueles direitos estavam escritos na areia da praia. Né? Vem uma onda e apaga. E isso sempre me deixou muito, muito sensibilizado. Eu sempre disse isso. Não é uma ideia nova, não é uma coisa que surgiu agora. Eu sempre disse, a única forma de garantir o direito de defesa por intermédio da utilização da arma de fogo é colocando esse direito na Constituição. Sempre defendi isso, sempre falei, sempre expliquei, sempre utilizei a Constituição Americana como um exemplo, né? Um bom exemplo. E aí, eleito, durante a minha campanha, eu sempre deixei isso bem claro também, né? Era uma das minhas principais falas. Eu sempre, né, encontrava lá um auditório, às vezes tinha 5 pessoas, às vezes tinha 50 pessoas, às vezes 150 pessoas, e eu perguntava, quem aqui tem direito a portar arma de fogo? Né? Aí um levantava a mão, o outro levantava a mão, eu perguntava, mas por quê? Porque eu sou policial, porque eu sou atirador, E eu explicava, olha, nenhum de vocês tem direito. Vocês têm uma mera autorização concedida por um órgão do Estado
que está cumprindo com um decreto. Ou seja, é fugaz, né? É muito pequeno. E a partir disso eu explicava, a única forma de realmente garantir esse direito é colocando ele na Constituição Federal via proposta de emenda à Constituição. Fui eleito, graças a Deus. Infelizmente, o presidente Bolsonaro não se elegeu. E aí o Lula começou a cumprir as promessas que ele fez durante a campanha. Em momento algum, o Lula disse que ia preservar, manter. Ele sempre deixou bem claro que ele ia fechar clube, que ele ia recolher arma, que ele ia impedir o cidadão de ter acesso à arma de fogo. Ele sempre deixou isso claro, não é uma novidade. Então, no 1º de janeiro, né, de uma forma muito simbólica, porque, né, o início do ano ele tem um simbolismo de desejo. Né? O que a gente faz no 1º de ano? A gente passa com a nossa família, a gente faz promessa, né? A gente pensa as metas. E aí, quais são as promessas e metas do governo Lula? Desarmar o cidadão, impedir que ele se proteja, retirar a arma da pessoa de bem, que tem família, que tem mais de 25 anos de idade, que tem emprego, que tem residência fixa, que tem bens, né, tão valiosos como a vida própria e dos seus familiares para defender. Então o Lula começa a cumprir essa promessa, só que ele faz de uma forma muito maldosa. Sabe? Ele não retorna ao status quo ante, que era o período que a gente usufruía de certa garantia de acesso à arma de fogo. Ele retroage para um cenário pior, um cenário mais negativo. Ele coloca um saco em cima da cabeça da indústria e começa a sufocar ela, proibindo concessão de CR, proibindo a prática do tiro, que a gente chama de tiro recreativo nos clubes de tiro, impedindo transferência de arma de fogo. Então começa um processo de asfixia que já está impactando os donos de lojas de clubes, diminuindo em até 90% o faturamento. Pergunta aqui para qualquer pessoa que lida com o comércio, o que você faria se o seu comércio caísse, né? O seu faturamento caísse em 90%? O cara fecha a porta agora, porque ele sabe que não tem volta. Esse é o cenário que os clubes e os atiradores estão enfrentando. Então, eu acredito que a melhor resposta para esse tipo de agressão que a gente está recebendo, né, do governo em relação ao nosso direito de defesa, a melhor resposta é apresentar um argumento à altura. Né? E o argumento é bem claro. Essa PEC ela é de fácil leitura, sabe? Ela não tem nenhuma novidade, ela não inova no sistema jurídico, ela traz os requisitos que já estavam previstos em lei, mas ela deixa bem claro que o porte e a posse de arma são direitos do cidadão para garantia da vida. Perfeito. Né? E que esse direito não pode ser retirado, porque é um direito fundamental. Sempre foi. Ele nunca foi reconhecido. Então, desculpa se me alonguei aí na resposta. Isso, imagina. Deputado, e o senhor citou sobre esses primeiros atos do governo do presidente Lula, e sobre essa questão do decreto que ele fez para restringir o acesso às armas, né? O senador Marcos Duval já protocolou um PDL, um projeto de decreto legislativo, para sustar esse decreto. O senhor já conversou com o senador? O senhor pretende apoiar esse PDL? Como está a situação? Com certeza absoluta. Ele protocolou, acredito que o Eduardo protocolou, existem vários. Né? O que eu tento deixar claro é que o combate ele tem diversas frentes. Né? Então, como nós temos capacidade técnica para protocolar o PDL, para aprovar o PL 3723 e para aprovar a PEC, a gente tem que fazer tudo. Porque, diferente de legislaturas anteriores, agora a gente tem maioria da direita. E isso tem que pesar. Né? Não basta você estar presente, você tem que ser combativo. Né? Não basta dizer, não, nós somos direita. Tá bom, e o que a gente está fazendo? Então, sou 100% a favor de toda e qualquer medida que possa ser adotada. O que eu vejo com maior necessidade é que
todos os deputados de direita se sensibilizem, né? Com uma causa que tem muito reflexo. Você tirar a arma da mão do cidadão de bem hoje, ela causa, né? Só para ilustrar, claro, para quem não tem essa ideia, ela causa insegurança na família, né? Imagina uma família que mora no interior, que sabe que o pai tem uma arma em casa, mora numa fazenda. Então eles sabem que quando eles chegam, né, em casa, tá tudo bem, né? Porque não tem risco para a vida deles chegar em casa e ser surpreendido por um criminoso. Quando eles estão à noite dormindo, eles estão tranquilos, porque eles sabem que o pai tem uma arma, o pai tem a capacidade de defender a família, né? Eu cresci com um pai que eu sabia que podia me defender. O impacto que isso tem na psique, né, na mentalidade de uma criança é gigantesco. Eu lembro, cara, com toda a tranquilidade do mundo, eu lembro da gente viajando à noite, né, um lugar, poxa, escuro, perigoso, mas o meu pai estava com o revólver dele ali. Eu sabia que se alguma coisa acontecesse, ele ia proteger a gente. Qual que é o impacto na mente de uma criança, de um adolescente, de uma esposa, do marido, sabendo que, poxa, agora, por uma vontade unilateral do governo, ele não pode mais proteger a família dele. Isso tem que ser discutido com muita firmeza. O presidente da República não pode mexer com esse tipo de direito. É para isso que existe legislativo. É para isso que existe separação de poderes. A separação de poderes serve para promover justiça, que é dar a cada um o que lhe é de direito. O que o presidente tem que fazer? Administrar a coisa pública. Ele não tem que restringir direito. Ele não tem que impedir acesso. Ele não tem que criar insegurança na vida de uma família. Isso é um ato muito, muito maldoso. É terrível. Perfeito, deputado. O senhor é delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo e o senhor teve várias ocorrências, né, realidade policial no dia a dia. Na opinião do senhor, como agente, operador de segurança pública, o senhor deve conversar com outros agentes, com outros operadores de segurança pública também. A opinião hoje de quem protege, quem está nas ruas hoje, é a favor do porte de armas para o cidadão? Os números não mentem. Ao final do governo Bolsonaro, dezembro de 2022, a gente teve o maior número de armas nas mãos dos cidadãos de bem desde o início do Estatuto do Desarmamento e o menor número de homicídios. Aqui, a gente está em Brasília agora, ali do lado, 3 horas de distância, é Goiânia. Conhece Goiânia? Perfeito. Eu tive uma conversa muito interessante com a delegada de polícia responsável pela delegacia de furtos e roubos de veículos. Ela falou, Paulo, o impacto é impressionante. É impressionante como o número de furtos e roubos de veículos em Goiânia caiu. Caiu consequência do quê? Consequência da realidade. O ladrão, o criminoso, ele não quer colocar a vida dele em risco. O crime sempre vai existir dentro de uma sociedade, mas ele vai migrar para aquilo que tem a menor dificuldade, o menor risco. A partir do momento que o criminoso vê que o cidadão está armado, que ele está protegendo os bens dele, protegendo a família dele, ele vai migrar a atividade criminosa dele para outro métier. Ele vai mexer com golpe de Pix, ele vai fazer outra coisa e a hora que não valer mais a pena ele vai voltar a trabalhar. Porque todo mundo tem que, né, tomar um rumo na vida. Eu acho que esse é o caminho. Né? Garantir que o cidadão de bem tem acesso à arma de fogo é garantir que ele tem capacidade de proteção. Se isso vai refletir na segurança pública ou não, sinceramente, não importa. Mas, no fundo, reflete. No fundo, tem um impacto. Eu só acho que a gente tem que detalhar o debate. O debate não é um debate de segurança pública. Arma na mão do cidadão de bem é um debate de garantia do direito à vida, pelo exercício do direito de defesa. Tem impacto na segurança pública? Positivo. Tem impacto na educação? Claro que tem. Tem impacto no dia a dia das pessoas? Óbvio.
conversa com qualquer policial que tem porte de arma, pergunta para ele, sua personalidade mudou depois que você começou a andar armado? Você vai se impressionar. Como o cara fala assim, pô, mudou bastante, agora eu sou mais responsável, né? Eu tomo cuidado nos lugares que eu vou, eu tomo cuidado, né, nas discussões que eu tenho, porque eu sei que eu estou portando uma arma de fogo e que isso é um risco, né? E que eu tenho que me preservar, tenho que proteger minha família, tenho que voltar vivo para casa. Então é bem interessante. Perfeito, deputado. Agradecendo aí pela oportunidade, por ter aceito o nosso convite, por ter batido esse papo aqui conosco. Muito obrigado, boa posse na quarta-feira e um ótimo mandato. Obrigado. Eu agradeço, estou sempre às ordens, foi um prazer. Muito obrigado.